Olá, pessoal. Estamos aqui já pensando no final do ano e eu estou aqui com duas pessoas muito especiais da minha equipe que tem agora no final do ano, tem uma função muito especial que é o nosso processo de atribuição. Eu trouxe a Leilane e a Denise. Quero que elas se apresentem e aí a gente já começa. Vocês já sabem, mas não custa eu relembrar. Meu nome é Flávia, estou enquanto secretária adjunta de gestão de pessoas e vim aqui para falar com vocês sobre a atribuição. Oi, Denise, tudo bem com você? Oi, Flávia. Como você já disse, meu nome é Denise. Estou na Superintendência de Provimento e Movimentação há algum tempo, né? A Leilane está aqui conosco, nossa nova coordenadora de provimento. E muito importante ela estar aqui, considerando que ela que vai acompanhar mais de pertinho o processo de atribuição esse ano. Eu estou aí há alguns anos acompanhando, mas esse ano, em dezembro, eu estarei de licença maternidade. Isso Então, mesmo. estou participando de toda a construção, das portarias, das instruções, mas é a Leilane que vai acompanhar mais de pertinho o processo na prática, né, junto com os nossos colegas lá do núcleo de quadro, do núcleo de recrutamento e seleção, que também trabalha bastante nesse final de ano, né, no período de atribuição. E é isso, vai dar tudo certo, estamos planejando direitinho. Então vamos conhecer a nossa coordenadora fresquinha, né, Denise? Isso. Oi, Leilane, pode Oi, se apresentar, meu Flávia. bem. Meu nome é Leilane, eu sou coordenadora da Coordenadoria de Provimento. Já estou há um tempo nesse setor, são 11 anos. Já 11 entregou a anos idade. acompanhando o processo de atribuição, antes nos bastidores, agora eu vou estar coordenando nesse período que a Denise vai estar de licença maternidade. Nós esperamos um processo de atribuição fluido e com a ajuda, o auxílio das diretorias regionais e das unidades escolares. Legal, legal. Deixa eu já começar perguntando, porque eu sei que esse ano tivemos muitas mudanças no processo de atribuição. E aí, eu quero que a gente fale um pouquinho sobre essas principais mudanças, se a Denise puder começar e você complementando. O que principalmente mudou para o servidor já ficar atento, o que o servidor não pode esquecer, e depois eu quero que a gente fale um pouquinho do papel de cada um nesse momento, nesse processo, para que as pessoas se sintam, né, seguras e também consigam fazer um excelente processo, que é isso que a gente espera, né? Com certeza. Um processo de atribuição fluido e que as pessoas consigam lá no dia 15 voltar e está tudo muito bem tranquilo. Vamos lá. Eu creio que a principal mudança que nós tivemos esse ano, o fluxo em si é o mesmo, né? No sentido de primeiro a gente atribui os nossos profissionais efetivos, depois os nossos profissionais permutados, cooperados e depois os nossos profissionais temporários classificados no edital 018, que está em vigência, né? Então são os mesmos profissionais que já atribuíram esse ano. Nessa parte a gente não tem nenhuma alteração, mas uma alteração que vai impactar bastante na organização do quadro escolar como um todo, tanto para efetivos como para temporário, é a nossa definição de quadro fixo de professor por unidade escolar. Né? Até então, nós tínhamos a opção de cada servidor escolher as suas turminhas, independente da quantidade. Isso sempre ficou aberto para os professores. E nós verificamos, junto com a área pedagógica, que isso impacta bastante no número de profissionais da escola, na qualidade de vida dos profissionais, que às vezes atribuem 2, 3 ou mais escolas. Então, a intenção desse quadro fixo de profissionais é que a escola tenha essa autonomia de gerenciar suas turminhas, colocando o quadro mais ajustado de professores e o número equivalente ao que ele precisa, né? Então, se eu tenho lá meu número de turmas na escola, eu, diretor, coordenador, secretário escolar, vou organizar para eu ter lá meus 2 professores de matemática, meus 2 professores de português, o de física, o de química, o de história e geografia, de acordo com o meu quadro. E não, às vezes, eu tenho um quadro que preenche um professor e eu estava com 3, cada um com um pouquinho de aula. Entendi. Aí esse professor já está com outra atribuição, outra escola, fica difícil participar das formações, das reuniões. Então, Denise, a principal mudança é o professor fixo na escola, mas no sentido de ter maior carga horária. Exatamente, a carga horária completa que ele puder pegar, assumir nessa unidade. Então, essa é a principal mudança. Mas quando você fala desse quadro que a gestão da escola vai atribuir, esse quadro será definido como?
através das matrículas, né, e turmas, que nós estamos já em processo de matrícula nesse período. A equipe da SAGR já está com a divulgação aí nos Sim. nossos sites, redes sociais. Todas essas turmas terão validação até o final de novembro, né, um pouquinho antes do final de novembro. E todas essas turmas que forem validadas com as matrículas, redimensionamento e toda essa parte das matrículas que vem da SAGR, a gente vai organizar esse quadro de turmas por unidade escolar e cada gestor vai daí, de acordo com as suas turmas que estiverem autorizadas nesse momento, né, sentar com a gestão da unidade, não é uma decisão que o diretor, ou o coordenador, ou o secretário Mas o tomem comitê- sozinhos. Exatamente. comitê de atribuição. Toda a gestão da escola, né, a comissão, nós já publicamos a instrução normativa com prazo até o final de outubro para Vai as ficar comissões. disponível aqui na bio, então não perca, leia, porque tem bastante informação Tem importante, né, os Denise? prazos de formação de comissão por unidade escolar, os prazos, depois a Leilane pode explicar um pouquinho melhor, para cada servidor validar a sua classificação no PAS, para cada servidor verificar o período que ele vai ser atribuído, se ele é temporário é um período, se ele é efetivo é outro período. Então, a gente tem todo um cronograma já Então, determinado. É muito importante que o servidor ele leia a instrução normativa e se atente para as datas, porque vai ser tudo via sistema. Exatamente, tudo via sistema. As inscrições do edital 018 já estão no sistema, serão Sim. replicadas para 2025 e os efetivos, de acordo com o que eles realizarem até o final de outubro, os enquadramentos, as formações, né, tudo, a gente vai fazer a classificação e disponibilizar. Eles têm um prazo para solicitar correção, caso tenha alguma informação que não esteja de acordo, eles devem procurar o secretário da unidade escolar para solicitar essa correção. Então, é muito importante se atentar aos prazos para não perder nenhum dessa atribuição que também é do servidor, né? Participar disso tudo, acompanhar junto com a escola. Então, é muito importante ter acesso aos normativos, que a gente já vai deixar liberado, não perder os prazos e conversar bastante com a gestão, porque se eu sou um professor que tenho carga horária esse ano dividida, metade de uma carga horária numa escola, metade da outra carga horária noutra escola, como que eu fico no momento dessa fixação do professor? Para o professor efetivo, a gente já vai dar a opção no primeiro momento, na matrícula, na unidade onde está vinculada a matrícula dele, de que ele atribua toda a sua carga horária. Para isso, nós já colocamos a previsão na instrução normativa de que ele pode, inclusive, não havendo todas as aulas da disciplina dele, completar com até 50% na área de conhecimento, de forma que ele permaneça em uma unidade só. Se tiver todas as aulas da disciplina dele, ótimo, ele já pode completar na disciplina dele, não havendo, ele ainda tem essa possibilidade. Então, nesse primeiro momento, os efetivos vão todos completar numa única unidade, que é a nossa intenção maior com as alterações que a gente fez, é que o servidor fique em uma única unidade, participe, se integre à comunidade, participe das formações e não fique, né, com essa questão aí da carga horária dividida. E para os temporários, eles já não vão visualizar as aulas por unidade, eles vão visualizar os cargos por unidade. Então, quando eles entrarem lá, já é muito importante que eles verifiquem os nossos manuais, os nossos vídeos informativos, porque quem participou do ano passado, quando entrar esse ano, vai ver que está diferente, vai estranhar. Entendi. Nossa, não tem mais as aulinhas para eu escolher. Está aqui, por exemplo, um cargo, 40 horas, escola tal. Mas quais aulinhas? As aulinhas serão organizadas pela escola. Ele tem que priorizar os cargos por unidade e depois lá na escola, a escola vai ajustar a jornada dele. Então, Denise, não tem mais aulinhas separadas por turno e tudo mais. São cargos por escola. Então, 3 professores de matemática na escola Estevão Alves Correias. Isso. É isso que ele vai conseguir ver. Exatamente. Uma pergunta. Então, se eu sou um professor que eu tenho 2 escolas ou 3 escolas, eu vou ter que atribuir. Eu posso escolher qual escola ou como existe um regramento para isso? Para o professor efetivo existe. A matrícula dele é vinculada à unidade onde ele tem maior carga horária neste ano. Entendi. Aí, nessa unidade, ele vai participar no primeiro momento. Caso ele não queira essa unidade, ele queira participar de outra, ele pode se abster de atribuir neste primeiro momento na unidade escolar e participar da etapa que a gente faz no PAS, que a gente vai ofertar todas as vaguinhas que sobrarem em outras unidades. Muito importante, eles
fixarem essa ideia. Não são mais aulas, são vagas por unidade. Aí, se ele não quiser na escola onde está a matrícula dele, ele entra no PAS e escolhe outra unidade que seja de acordo com o que ele deseja. Muito bem. Então, fica aí esse lembrete, vagas por unidade. Vou pedir até para deixar o letreiro aqui, vagas por unidade, e a gente, para vocês não esquecerem quanto isso é importante durante o processo. Então, falamos do servidor efetivo, né? Eu quero ouvir um pouquinho, Leilane, sobre o contrato, tá? Depois eu volto aqui para a gente falar sobre o efetivo, mais algumas coisas que eu também eu estou vendo as pessoas perguntando. Mas sobre o contrato. Então, quando que o contrato começa a ser atribuído, Leilane? Então, Flávia, a atribuição de contratos, na realidade, ela começa um pouquinho antes, na quinta fase da segunda etapa. Essa é uma etapa da DRE, de modalidades específicas. Então, todo aquele profissional que já participou do último edital da Selecom, que foi classificado e tem interesse em participar de uma dessas modalidades, como quilombola, educação especial, vocacionada, sistema prisional, enfim, ele deve se inscrever nos editais específicos. Esses editais vão estar disponíveis, o link deles, na portaria de cargos, que vai ser atribuída até o final do mês. Então, se ele tem interesse em participar dessa fase, é necessário ele se atentar aos editais específicos. Passando essa fase, nós iniciamos a terceira etapa de atribuição, que é a de contratação temporária específica via sistema PAS. O que o candidato precisa estar ciente? De que, para participar, somente aqueles que foram devidamente convocados. Então, ele vai receber um e-mail de convocação. Entendi. E também nós vamos publicar no site da SEDUC a lista com o nome desses profissionais. Só vai conseguir acessar o PAS para fazer as escolhas aqueles profissionais que foram devidamente convocados. Então, quer dizer, se eu estou lá, se eu não conseguir acessar, é porque eu não fui convocada. Exatamente. E a convocação eu posso ver aonde? Tanto no site como também no meu no e-mail. e-mail pessoal. Ok. É uma coisa importante. Então, quer dizer, eu sou convocado, entro lá e, como a Denise falou, eu vou ver as vagas por escola. Isso. Eu escolho a escola e o que acontece depois? Quando ele entrar no sistema, todas as informações onde houver a vaga disponível vão vir devidamente preenchidas. O que o profissional precisa se atentar, e isso é muito, muito importante, é a priorização dessas unidades. Por quê? Porque lá no final, quando for publicado, de fato, a atribuição do servidor na lotação, o nosso critério ele vai obedecer tanto à classificação do servidor quanto à priorização. Então, se ele não priorizar de forma devida, ele pode ficar sem essa vaga, mesmo ele tendo uma boa pontuação. Então, coloca na ordem de preferência todas as unidades que constarem E isso acontece no sistema. no momento de escolha No das momento vagas. de escolha Então, das vagas. quando eu abrir lá para me fazer a escolha, eu vou ter as escolas, os cargos por escola, eu priorizo e aí sim, Aí confirma. aí eu confirmo. Exato. Priorizei, confirmei, qual que é a próxima etapa? Eu sou convocado como? A próxima etapa, nós publicamos de acordo com a classificação, porque não necessariamente por ter participado dessa etapa de escolhas eu estou atribuído, eu estou apenas participando naquele momento do processo. Então, somente depois que fecha essa rodada, a gente tem um prazo, publica a lista dos servidores que de fato que foram atribuídos, ele tem um prazo, conforme o nosso cronograma, para se apresentar na unidade escolar, com toda a documentação, e lá na unidade é que, de fato, ele vai conhecer a descrição das turminhas, turnos, por quê? Porque quando ele chegar na unidade, a equipe gestora já vai ter deixado preparado os pacotes de aulas, ofertar para esse servidor, e aí sim o secretário vai vincular as turminhas ou o cargo diretamente no sistema SIGEDUCA GPE. Então, a importância da gestão da escola já deixar tudo organizado para que o secretário possa fazer a vinculação dessas aulas. Então, a vinculação só vai acontecer na escola, de acordo com a gestão escolar. Exato. Vamos fazer de conta, Leilane, que eu sou esse contrato e eu chego lá, eu não consigo atender a escola com aquela vinculação de aulas proposta pela equipe gestora. Eu posso modificar isso? Como funciona? Não. Na realidade, dentro das opções disponibilizadas pela escola, o servidor tem a opção de escolher uma opção.
Entendi. Ele não é obrigado a escolher, de repente pode acontecer dele não ter interesse ali naquele momento, porém, ele vai afirmar ou vai negar a vaga. E se ele negar a vaga, como funciona? Ele pode ser convocado de novo? Ele será convocado quando? Somente após o término da terceira etapa de atribuição. Então, depois que Entendi. todos os servidores foram atribuídos, ele não vai ser convocado novamente durante esse período de atribuição da primeira, segunda, terceira etapa. No caso da contratação temporária na terceira etapa, ele não participa novamente. Muito importante dizer isso, porque para as pessoas se atentarem nas escolhas e se organizarem para que consigam pegar as aulas dentro daquela organização escolar, que são as vagas ofertadas. É isso, né, É Leilane? isso. Voltando aqui com o efetivo. Vamos falar da outra etapa, que saiu da etapa da escola, né? Eu sou efetivo nessa escola, a organização do quadro não me coube, ou a organização do quadro não é do meu interesse. Eu vou para uma próxima fase, certo? Mesmo eu sendo efetivo. Qual é essa fase? Explica para a gente, Denise. Essa fase, a segunda fase de atribuição dos professores efetivos da primeira etapa, já foi realizada no ano passado, né? Já era executada no sistema PAS, onde eles entram e conseguem ver tudo que tem disponível ainda no município depois dessa fase de atribuição na escola. A diferença é que antes eles verificavam as turminhas de cada unidade e agora eles vão verificar as vagas. Então, ele vai escolher uma vaga lá na unidade. É muito importante a gente falar isso, porque o secretário, o coordenador, o diretor da escola, que tem o domínio sobre isso, o servidor tem total autonomia de entrar em contato com essa escola, perguntar qual é o turno, é num turno só, é no noturno, porque a gente sabe que tem essas preferências, né, dos nossos professores efetivos, isso pode ser consultado antes, não tem problema nenhum. A gente não vai disponibilizar essa consulta porque ela vai ficar a critério de cada unidade, mas a unidade pode conversar com esse professor antes, caso ele tenha interesse, e ele vai escolher, lá de acordo com o interesse dele, as vagas do município e priorizar assim como o temporário faz. Então, Então lá no PAS, essa fase também das pessoas que vão escolher a escola do município geral também precisa priorizar. precisa, porque pode ser que um professor de matemática tenha lá no momento que ele entra no PAS 15 opções. Sim. A gente não sabe qual escola é mais perto da casa dele, qual ele tem É ele que vai preferência. dizer pra gente Exatamente. sobre Então, isso. se ele quer priorizar escolas de ensino médio, ensino fundamental ou de um determinado bairro, ele prioriza primeiro aquelas e depois as outras. O sistema faz exatamente como ele faz com o temporário. Ele verifica a classificação de cada servidor e a opção de escolha. Então, ele vai selecionando primeiro, segundo, tal, de acordo com a sua classificação. No dia seguinte, a gente publica o que foi vinculado para cada professor e ele só comparece na escola para confirmar as aulinhas, junto com o secretário da unidade. Legal, Denise. Então, quer dizer, esse professor ele vai ter essa oportunidade de ser fixado numa escola também, participando dessa outra fase, que é a fase já geral no PAS. Isso, pode ser, né? A gente tem realidades de municípios menores, né? Que pode ser que não tenha essa vaga fechadinha para o professor. A gente sabe dessa realidade em alguns municípios. Nesse caso, ainda temos uma fase posterior a essa, que a DRE vai organizar junto às escolas a atribuição desse professor, considerando 50% na área de conhecimento, ou talvez até uma carga horária em substituição, se for o caso de não ter aula livre, mas são as exceções que não conseguem completar nesse primeiro momento no sistema PAS. Tudo que tiver lá no sistema PAS, ele pode escolher e priorizar. Uma coisa importante são as aulas residuais, na verdade, as aulas adicionais, né? As aulas adicionais para o servidor efetivo. Que momento a escola ela vai trabalhar essas aulas adicionais ou residuais que ficam na escola e que aí são aulas mais quebradinhas? A escola vai poder organizar isso com os servidores do próprio quadro? Como é que vai ser? Nós temos 2 momentos nesse caso, né? Que é a etapa específica das aulas adicionais para os efetivos que querem pegar o bloquinho mesmo de aula, de 24 aulas, que equivale às 20 horas, que é o que é permitido em lei que eles peguem além da sua jornada de 30 horas, né? Estamos no processo agora dos servidores que querem um aumento de jornada para 40 horas. Já começou, né, Já Denise? começou, até dia 30 de outubro, eles podem enviar o processo. Vamos fazer uma vírgula aqui, colocar novamente esse letreiro avisando que a gente já começou o processo para extensão de jornada, então o servidor se atente, aquele servidor que quer as 40 horas, agora é o seu momento. Isso, extensão ou redução, né? Para aqueles que Isso. querem.
Então, nesse momento, os que querem aumento de jornada, porque às vezes eu estou lá com umas aulas adicionais porque eu não consegui aumento de jornada ano passado, já posso solicitar agora. Mas se não for o caso, digamos que eu não queiro um aumento de jornada, mas quero as aulas adicionais. Essas aulas serão ofertadas lá assim que terminar a atribuição dos servidores efetivos, a etapa de aulas adicionais, para os servidores que querem os bloquinhos de aula fechada, nessa parte de aulas adicionais. As aulas residuais, o que é aula residual? Aula residual é tudo que eu não consegui fechar um bloquinho de aulas de no mínimo 20 horas, que são 16 aulas. Então, 15 aulas ou menos, para nós é tratado como aulas residuais. A escola vai ter 2 dias especificamente depois da atribuição dos efetivos, da contratação dos temporários, para divulgar essas aulinhas entre os próprios servidores que já estiverem na escola. Então, eu já atribuí lá meus efetivos, já recebi meus temporários que escolheram as cargas, né, fechadas no PAS, tenho lá meu número de profissionais e sobrou lá um número X de aulinhas de cada disciplina que eu posso, por exemplo, eu tenho lá 12 aulas de matemática, que sobrou, não fechou nenhum pacotinho de 20. Tenho 2 professores, professor, o senhor aceita 6, você mais 6? Pronto, já resolvi minha carga horária ali na escola. Então, Denise, essa organização da aula residual, como aula adicional, tanto para contrato como para efetivo, será também de responsabilidade da escola com os servidores da própria escola. Exatamente. Não vai subir para a DRE atribuir. Só na possibilidade de eu ter professores na minha unidade que não possam, né, de forma nenhuma aumentar com essas aulinhas residuais. Acontece, né, às vezes de eu ter um professor de 2 vínculos que já está ali no seu limite de carga horária. Só para essas exceções é que vai vir um professor com uma carga horária menor que 16 aulas. Porque a nossa intenção é que todos na escola tenham 16 ou mais, que é para ficar com o cargo fechadinho. Quando você faz essa explicação, Denise, aí a gente consegue ver o tamanho da responsabilidade e da função que a gestão da escola vai ter nesse processo de atribuição. E aí eu quero chamar novamente a atenção para isso. Você, gestor escolar, que está na unidade, coordenador pedagógico, secretário escolar, se atente para essa organização do quadro junto com a sua DRE, para que você tenha um melhor quadro organizado, porque daí você vai conseguir fazer um planejamento adequado, investimento adequado no seu quadro de servidores. Então, muita atenção, muito cuidado nesse momento, tentando organizar o seu quadro que vem atender às suas necessidades, mas também equilibrando a balança aí com os seus servidores. É um momento crucial e importante para a gente garantir um ano de 2025 e uma atribuição fluida, como a Leilane falou, da melhor forma possível. E eu vou voltar aqui para a Leilane, para ela falar um pouquinho mais sobre uma novidade que a gente tem esse ano. Ela já fica olhando para mim, meu Deus, o que vem? Que são os 2 painéis, né? Esse ano nós temos uma novidade aí e é muito legal o servidor contratado já se atentar para isso. Eu já estou até pensando em fazer um podcast mais para frente, só para falar... Específico da substituição. Só para falar sobre substituição, mas a Leilane vai falar um pouquinho para a gente sobre essas substituições, para ficar bem gravado, e depois a Denise, se quiser complementar também, fica à vontade. Então, para 2025, nós temos essa novidade. Nós vamos ter 2 painéis que vão estar disponíveis no site, né, no Sistema PAS. Temos um painel específico de substituição. Então, como que funciona esse painel? Nós vamos ter um momento específico onde cada servidor classificado lá no edital 018 de 2023, ele vai poder optar por uma unidade escolar do município a qual ele está classificado. E dentro do painel dessa unidade escolar, ele vai manter dentro de uma classificação. Uma dúvida, Leilane. Esse painel, e aí tem a classificação do 018 normal, né? 018? 018. 018. Do 018 normal, mas então é outra lista. Essa outra lista, para você estar nessa lista, o que você tem que fazer e qual o critério que é? Ele vai escolher a unidade escolar, ele vai manter a classificação. Vai ter prazo para ele escolher a unidade escolar? Sim, vai ter prazo, nós vamos informar, vai ter esse momento específico. Somente quem participar vai estar nesse painel, ou seja, não necessariamente quem optar por não participar é obrigado, não é. Não é obrigado? Não. Mas eu tenho que selecionar uma escola. Tem que selecionar. E eu posso selecionar essa escola. Eu seleciono o Estevão Alves Correia, mas tem uma vaga lá no Liceu. Não, ele vai participar somente naquela unidade para as substituições. E é importante frisar, essas substituições são específicas de até 90 dias. Então tem um critério para essas Sim, substituições. sim.
Mais de 90 dias Não. é no painel do 018. Isso. Entendi. Então, menos de 90 dias vem para a Nesse unidade painel de escolar. substituição pela unidade escolar. Mais de 90 dias pelo painel geral. Isso. E uma outra pergunta, Leilane. Então, quer dizer, eu preciso escolher a escola. Se eu escolher essa escola, mas eu perceber que eu quero outra escola, eu posso fazer isso? Sim, vai poder fazer. Às vezes pode acontecer, às vezes o servidor mudou de bairro, enfim, tem uma unidade mais próxima, ele só tem que atualizar essa informação para que o painel seja atualizado também. E aí vai ter um local específico no site para que ele possa ficar fazendo essas trocas, então. Isso, exatamente. Legal. Mais uma pergunta. Então, eu estou lá no painel, quem vai ligar para mim? Se eu quiser acompanhar esse chamamento, é na escola, é na DRE? Como que eu faço, eu, candidato, para me saber como que isso está acontecendo? Ele acompanha diretamente pelo painel do PAS, ele consegue verificar se já tem algum candidato atribuído, porque lá tem a opção, né, de visualizar a carga horária atribuída. Quem vai entrar em contato com ele é a unidade escolar. Ah, entendi. Aí a unidade vai se organizar, algumas podem convocar por telefone, e-mail, Google Forms, enfim, as equipes gestoras elas têm essa autonomia. Mas obrigatoriamente tem que ter o e-mail, né? Sim, sempre por e-mail. Então, fiquem atentos aí, sempre no e-mail, porque toda convocatória, como está no edital, é isso, né, Leilane? Isso. Precisa estar no e-mail de vocês. Sempre vai ter o e-mail. Manter o e-mail atualizado e acompanhar. Deixa eu te perguntar, e se eu recusar? Eu estou aí nesse painel de 90 dias e vem a vaga para mim, mas eu não quero aquelas aulas, eu não quero isso. Então, eu estou ali na minha vez de classificação, mas eu não quero aquelas aulas. Eu tenho que esperar, a próxima vaga eu também concorro ou eu tenho que esperar? A unidade escolar ela vai dar continuidade na lista. Ela vai ofertar, se houver a vaga, para o servidor, mas somente quando ela finalizou a lista de classificação. Então, sempre tem que ter essa atenção. Quando eu nego, eu espero terminar todo mundo da lista, conforme a Isso. classificação, para chegar em mim novamente para atribuição. Exato. Então, gente, muita atenção aí quando você for aceitar ou não, atenção nos dois painéis, atenção no e-mail. É isso que vai garantir que vocês recebam todas as oportunidades e possam aproveitar dessas oportunidades. Só complementar, Flávia, essa informação é muito importante, porque eu recebi algumas dúvidas de professores assim. Ah, mas se eu me candidatar a uma escola, aceitar uma substituição lá de 30 dias, e durante esses 30 dias chega a minha vez lá no município de uma vaga livre até o final do ano. Você não perde a sua vez lá no painel geral do município. Isso é muito importante. Muito Denise. importante, porque o nosso receio é que os profissionais tenham medo de se cadastrar em alguma escola. Ah, eu vou estar lá substituindo alguém e daí a DRE vai me pular ou não vai me chamar porque eu estou substituindo. Isso não vai acontecer. Então, você está dizendo, Denise, que eu tenho dupla oportunidade, Exatamente. tanto pela escola que eu optar, como no município? Exatamente. Você fica... A nossa lista de classificação por município ela é rigorosamente obedecida para as vagas livres ou substituições maiores que 90 dias. Né? Nos casos de licença maternidade, licença para interesse particular e outras que são de 6 meses ou mais, né? Que duram mais tempo, a DRE vai observar rigorosamente a classificação do município. Então, se eu estiver numa substituição, eu tenho duas opções. Eu posso manter até terminar a minha substituição e ainda assim assumir minha vaga livre, ou digamos que não seja compatível, eu posso interromper a minha substituição e assumir a minha vaga livre se for a minha vez. Então, profissionais, não tenham medo, escolham uma unidade das suas... Isso foi um pedido dos próprios profissionais, dos próprios gestores das unidades para agilizar essa questão da substituição. Às vezes, o secretário, o diretor já conhece os professores que moram ali na sua comunidade, que estão sempre disponíveis para ir lá fazer uma substituição, às vezes, de 10 dias, 15 dias. Mas, às vezes, esse profissional estava lá no final da lista. E até que a DRE chegava Todo nele... mundo já tinha passado Isso, o era prazo. aquela morosidade. Então, agora ele já pode ficar vinculado àquela unidade. Isso não vai atrapalhar ele pegar uma vaga livre caso chegue a vez dele.
Então, todos, vai ficar aberto o ano todo. Me cadastrei numa escola, mas vi que eu fiquei em 15º, vai demorar muito para chamar. Posso mudar para uma outra que eu vi que só tem 2 classificados? Pode, no momento que você quiser. Apareceu uma vaguinha, vai ser observada a classificação lá da unidade que você tiver. Sabe, Denise, eu fico olhando você falando e eu fico muito orgulhosa de ver o quanto que a nossa equipe conseguiu desenvolver um processo que quebra muita burocracia e, mesmo assim, continua mantendo a transparência, a legitimidade do processo. Então, A eu quero... ideia é essa, diminuir prazos e Isso. aumentar a transparência. E aumentar a efetividade, inclusive, porque a gente está Exatamente. compartilhando a responsabilidade, né, Leilane? Exatamente. Eu quero aqui deixar meu agradecimento. Primeiro, meu parabéns, porque a equipe trabalhou muito, eu sei que trabalhou muito, ouvimos muitas pessoas para poder chegar até aqui. Ouvimos. E sei que não vai ser fácil, né, Denise? Né, Leilane? Nós Com vamos estar aí certeza. nessa... Né? Mas eu acredito muito nos profissionais da educação. Acredito tanto nós que trabalhamos para desenvolver esse processo, mas também nos profissionais que estão nas escolas e como nós, com essa responsabilidade compartilhada, a gente vai chegar num resultado mais efetivo. Eu espero realmente que todos tenham gostado desse podcast, tenham aprendido um pouquinho mais e que despertem a necessidade de entrar lá nos nossos normativos. Já já vai sair a portaria de cargos, né? Com certeza. Nós já temos a instrução normativa publicada, a Isso. portaria de cargos nós publicamos ainda esse mês, que é Legal. onde tem todos os editais específicos, né, das nossas escolas especializadas. Deixar um recadinho para todos, não tenham medo de entrar em contato conosco, manda sua dúvida no Instagram, nos e-mails que estão Vai disponíveis ficar na uma instrução. caixinha, Denise. Ah, que Ó, ótimo. se vocês quiserem ver a Denise e a Leilane de novo, mais vezes aqui falando com vocês, vai ficar uma caixinha. E nessa caixinha vocês mandem as perguntas que elas vão fazer vídeos e publicar nos stories, dando essas respostas para vocês. Então, façam essas perguntas e a gente quer fazer isso, né, Denise? Dialogar. Exatamente. Tudo que é novo gera dúvida. É É isso. normal. Então, todos os, seja profissional efetivo, os nossos gestores, os nossos profissionais candidatos a contrato temporário, tem alguma dúvida, não entendeu algum processo, alguma parte do que foi publicado, algum cronograma, entre em contato, manda lá sua dúvida. Nós temos os canais de e-mail também, né, do Núcleo de Quadro, que está sempre à disposição para responder todo mundo. E a gente está aqui para ajudar, para fazer acontecer. E como você disse, nosso objetivo é esse: celeridade, cada vez mais automatização para o servidor ser independente, fazer isso via sistema, e transparência, de forma que todo mundo possa acompanhar nossas nomeações, nossas classificações, nossas atribuições, nossas contratações. Nós temos interesse de que todos participem, de que todos isso. acompanhem e que seja um processo muito claro, muito transparente e muito justo para todos. Que bom. Então, nós vamos ficando por aqui. Tem alguma consideração, Leilane? Não. A Leilane é bem tímida, né? Mas nós vamos ficando por aqui. Novamente, eu peço a vocês, aqueles que não nos seguem ainda, entra lá no Seduc Servidor, passa a seguir, compartilhe esse vídeo com seus colegas de trabalho, façam discussões, se organizem, se reúnam na escola com os normativos, conversem sobre a fixação desse quadro, conversem sobre as regras. Tendo dúvida, entra lá na nossa caixinha. É assim que a gente vai conseguir fazer um excelente processo de atribuição. Dou esse grande abraço a todos e ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente.